Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de Física 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema 4, que fala sobre os movimentos ondulatórios, as ondas sonoras e ondas estacionárias. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, onde eu dei as definições de ondas, as classificações e os exemplos, corre lá, assiste primeiro, eu vou deixar um card aqui para você. Agora, se você já assistiu, hoje nós vamos falar sobre os aspectos matemáticos em ondulatório. Então, a gente vai definir algumas grandezas, como período, frequência, frequência angular, amplitude e outras. E nós vamos trabalhar aí as equações, os gráficos instantâneos, tudo detalhadinho para você compreender, beleza? Eu preparei esse material utilizando os livros do Halliday, do Moisés Nussemwang e do Jürgen Friedman, todos o volume 2. Se você é aluno da disciplina, você já tem acesso a esses slides em PDF e também os exercícios complementares sobre o tema lá no SIGA. Você pode baixar por lá. Mas se você está vendo aqui no YouTube, eu deixei o link aqui na descrição do DocCity, onde você também pode baixar esses mesmos materiais. Então, antes de a gente começar, eu gostaria de pedir que você já deixe o seu like no vídeo, compartilhe aí para os seus amigos também, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative as notificações para você ficar sempre por dentro de todos os conteúdos que eu postar por aqui. Eu estou postando aulas, também estou fazendo vídeo resenhas e em breve vou estar colocando também alguns vídeos já de experimentos também para complementar com as aulas teóricas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ok, então vamos iniciar o nosso estudo. Como? Nós vamos primeiro definir, nós vamos analisar um exemplo de uma onda simples, que é uma onda transversal se deslocando em uma corda, ok? Então, vamos estabelecer uma função e essa função ela tem que reproduzir a forma da onda. A gente está interessado em achar uma função matemática, né, uma grandeza abstrata, vamos dizer assim, uma representação, que simule o formato da onda se propagando na corda, beleza? Então, a gente falou que a onda é uma perturbação, né, que tira a corda da posição de equilíbrio. Então, ela vai depender da posição, né? Essa função ela vai dizer para cada ponto da corda em x, qual é o deslocamento da posição de equilíbrio. Ou seja, se eu tiver uma corda aqui e eu estabeleço uma coordenada x, eu quero saber se esse ponto está em cima da posição de equilíbrio, se ele está deslocado para cima ou se ele está deslocado para baixo, certo? Em cada ponto eu vou ter um deslocamento aqui diferente, certo? Então essa função ela tem que depender de x primeiramente. Mas eu sei que essa posição, esse deslocamento sofrido pela onda, ele varia no tempo. A onda ela é algo que se propaga, né? Ela existe só em movimento. Então, no instante posterior, esse ponto que tem um deslocamento aqui inicial, ele vai ter um outro deslocamento. Então, essa função também tem que depender do tempo. Por isso eu digo que essa função ela deve ser da forma y, é uma função que eu chamei de h, de x e t, porque ela vai depender da posição e do tempo, certo? Então, as variáveis independentes que eu vou ter na função são a posição e o tempo. Aqui a gente está falando primeiramente de um exemplo de uma onda unidimensional, beleza? Nós vamos fazer todo o nosso tratamento matemático considerando ondas unidimensionais e posteriormente a gente expande para as ondas bidimensionais e tridimensionais, beleza? Já o y aqui, ele é chamado de deslocamento, ok? Deslocamento. E ele vai representar o quanto esse ponto se deslocou da posição do equilíbrio num certo instante, beleza? E esse deslocamento aqui, ele vai ser a variável dependente na equação, beleza? Então, essas são as considerações iniciais. Outra coisa que essa função deve ter, a gente já estabeleceu aqui qual é a forma da função, né? Quem são as grandezas das quais ela deve depender. E outra coisa que a gente tem que saber é que essa função ela deve ser periódica, ok? Por quê? Porque a gente sabe que a onda ela é um fenômeno periódico, né? A onda ela é uma propagação de uma perturbação que foi gerada por uma fonte. A gente falou disso lá na primeira aula. E essa perturbação ela
se repete com o passar do tempo. Bom, então qual é uma função simples que a gente conhece, que é periódica e é bem fácil de trabalhar? Bom, a função senoidal, ela parece uma boa escolha. Então, é muito comum a gente iniciar o nosso estudo de ondas falando de ondas senoidais, beleza? Então, a gente vai falar sobre isso logo adiante. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de uma função de deslocamento de uma onda transversal já no formato de uma função senoidal. Observa que em um instante t, né, em um dado instante t, o deslocamento y do elemento da corda situado na posição x é dado por essa função que está escrita aqui, ok? Bom, eu coloquei uma constante aqui, você sabe que o seno ele é uma função que ele varia entre os valores menos 1 e 1, certo? Menos 1 e 1. Então, ele só tem esse valor mínimo e esse valor máximo, ok? Mas a função, ela deve descrever um fenômeno real, certo? Uma onda, ela vai deslocar ali a corda em alguns centímetros para cima ou para baixo. Então, você precisa estabelecer aqui uma constante na frente, né? Que ela vai te dar esse deslocamento máximo, vamos assim dizer. Já já eu vou falar o que representa cada um desses. Observe também que a função seno, ela depende de que modo das grandezas x e t? Ela depende desse modo que está colocado aqui, ó, né? Eu vou somar algebricamente essa função, essa variável t e essa variável x, cada uma multiplicada por uma constante correspondente, beleza? Então, a variável x vai estar multiplicada por uma constante k, que eu vou já explicar aqui, que é o número de onda, e a variável t ela vai estar multiplicada aqui por uma constante ômega, que é a frequência angular, que já já eu vou explicar também do que ela se trata. Então, esse valor aqui dentro desse parêntese, matematicamente a gente chama de argumento da função, beleza? E esse argumento da função, ele tem um significado físico, certo? Ele se chama, para a gente na física, ele se chama de fase, ok? Então isso aqui é a matemática, certo? E essa aqui é a parte física, beleza? Então aqui é quando a gente trata da função, né, que representa, e isso representa na prática uma coisa, uma grandeza mensurável, que tem um significado na natureza que é a fase. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa constante ym que eu coloquei aqui, esse subscrito m se refere a máximo, tá? Então é y máximo, ele recebe um nome que é a amplitude, tá bom? E aqui então a gente tem os parâmetros presentes na função deslocamento de uma onda transversal se propagando uma corda. Então quais são esses parâmetros? Bom, os parâmetros são o seguinte, o primeiro é a amplitude, eu já falei aqui. A amplitude, pessoal, ela é um deslocamento também, ela tem a mesma dimensão, certo? As mesmas unidades do y. Então, se o y for dado em centímetros, a amplitude vai ser dada em centímetros. Se o y for dado em milímetros, a amplitude vai ser dada em milímetros e assim por diante, ok? E a amplitude, ela representa o quê? Ela representa o deslocamento máximo sofrido por essa corda onde está se propagando essa onda transversal, beleza? Em módulo, certo? Então a amplitude ela representa qual é o valor máximo do deslocamento que essa onda ocasiona na corda. O número de onda K ele está relacionado, grosso modo, a quantas oscilações a gente tem num certo comprimento, que é antes da onda se repetir, ou seja, em uma grandeza que é chamada comprimento de onda, né? Qual é o número de onda que tem presentes ali. Eu vou falar um pouco sobre o comprimento de onda mais à frente e a gente vai explicar melhor esse K. Mas basicamente ele está se referindo a, num dado comprimento, quantas ondas, quantas oscilações a gente tem ali presentes, tá bom? A frequência angular ômega, ela está relacionada a oscilações no tempo agora. Então, o K, ele é quantas oscilações eu tenho num dado espaço, certo? Se eu pegar um comprimento da onda, quantas oscilações eu vou ter ali. Já o ômega, ele representa para um mesmo ponto,
que você está considerando da corda, quantas oscilações esse ponto vai executar em um dado instante, beleza? Esses dois valores, eles têm aí intrínseco, né, relacionado uma grandeza angular de 2π, que eu vou mostrar também num slide posterior. A constante de fase, ela não está escrita aqui, mas eu vou falar sobre ela mais à frente. Ela está relacionada à posição inicial, ok? A posição inicial da onda, tá bom? Da onda nessa corda. Ela está relacionada a qual é a fase inicial da corda. E o sentido de propagação nessa equação, ele é dado por esse sinal aqui, ó, tá bom? Então aqui nessa figura aqui embaixo, está nomeado cada um dos termos, beleza? Dos elementos presentes nessa equação. E o sinal aqui do ômega, ele vai te dizer o sentido de propagação. Se o sinal for negativo, a gente tem uma onda se propagando para a direita, né? Considerando o eixo x orientado para a direita, Okay? Então, como a gente convenientemente escolhe normalmente o eixo x orientado para a direita, eu já coloquei aqui o sinal negativo na frente do ômega. Já se ele for positivo, a gente vai ter uma onda se propagando para a esquerda. Beleza? Isso aí, galera. Então, essas são as ideias iniciais, os parâmetros da onda e o formato da onda senoidal. Beleza? Vamos prosseguir. Então, falando agora especificamente de ondas senoidais, certo? Ondas senoidais, elas são descritas por esse tipo de função aqui, tá bom? Aonde vai aparecer uma função senoidal da posição e do tempo. Observe, quando eu falo senoidal, não significa que seja somente a função seno específica. Pode ser uma função cosseno também, tá bom? Senoidal se refere à forma da onda. Então, tanto a função seno como a função cosseno, elas são ditas que são funções senoidais, porque elas têm esse formato da função senoidal, beleza? Na verdade, a função seno e a função cosseno, elas estão relacionadas aí só por uma questão, se você variar a fase aí de π sobre 2, você vai transformar uma na outra, ok? Você pode fazer esse teste no seu caderno, tá bom? Então, em alguns livros, vocês vão ver aqui o cosseno de x e t. Não está errado, tá bom? Isso é só uma questão de escolha, mas também é considerado uma função senoidal. Bom, então o Ym é a amplitude, já falei, o deslocamento máximo, o K é o número de onda, o ômega é a frequência angular, esse termo aqui, que é o argumento da função, ele é a fase, tá bom? Bom, como é que... Agora a gente vai definir uma outra grandeza, que é o comprimento de onda, tá bom? Comprimento de onda lambda, comprimento de onda. E como é que esse comprimento de onda ele se relaciona com o K, que é o número de onda? Bom, um é o inverso do outro, a menos dessa constante aqui, 2π, tá bom? Então, o K ele vai te dizer o seguinte, olha, vamos considerar essa figura aqui ao lado. Se eu pegar um certo comprimento x qualquer, ok? E eu conferir quantas oscilações tem aqui, ó. Quantas oscilações tem aqui? Ah, ele deu uma oscilação completa, vamos dizer. Isso é o K, beleza? Ele vai te dizer quantas oscilações tem aqui num certo comprimento x qualquer. Se você pensar o inverso, se você pegar e falar assim, não, eu quero saber qual é o comprimento de uma oscilação somente, ok? Aí você vai ter o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, ele é o comprimento, ele é a medida do espaço, ele tem dimensões de metros, certo? Então, pode ser metros, centímetros, milímetros, beleza? Mas ele tem dimensão de comprimento, daí o nome, comprimento de onda. E ele se refere ao comprimento, à medida do comprimento da onda quando ela executa uma oscilação completa. Okay? Uma oscilação completa, pessoal, é quando você vai de um ponto mais alto da onda até o outro ponto mais alto próximo, ou quando você vai de um ponto mais baixo até o outro ponto mais baixo próximo também. Okay? Se você pegar um ponto do meio aqui,
você tem que considerar quando que ele se repete com a mesma inclinação. Vou dar um exemplo, vou colocar em outra cor aqui para ilustrar. Esse ponto aqui que eu estou colocando em verde, ele é um ponto que tem posição y igual a 0, ele está sobre o eixo horizontal aqui, nessa corda. Se eu andar para a direita aqui, eu vou achar um outro ponto que também está em 0. Porém, observa a inclinação da corda. Aqui ela está numa certa inclinação aqui que eu vou chamar de decrescente. Já nesse ponto ela está com uma inclinação diferente, que eu vou chamar aqui de crescente. Então isso aqui não é um comprimento de onda. Um comprimento de onda eu teria que andar mais um pouco para a direita e achar um segundo ponto que tem o mesmo deslocamento y igual a 0, só que com a mesma inclinação também, beleza? Isso aqui na física a gente chama de fase, então são pontos que têm a mesma fase, tá bom? Então o comprimento de onda ele vai ser o lambda, beleza? E ele está relacionado com o K através dessa expressão aqui que eu já mostrei para vocês. Continuando na mesma ideia do slide anterior, eu só queria dizer para vocês que esses pontos extremos da onda aqui, mais alto e mais baixo, né, eles recebem um nome especial. Então, o ponto da onda, quando ela está no seu deslocamento máximo positivo, ele recebe o nome de crista. Tá bom? E o ponto da onda, quando ela está no seu deslocamento mínimo, aqui abaixo, ele recebe o nome de vale. Então, um comprimento de onda ele é o comprimento entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o comprimento de onda sendo essa distância aqui entre duas cristas consecutivas, tá bom? Agora vamos falar aqui na questão do tempo. A frequência de uma onda é o número de oscilações por unidade de tempo. Então, quando você pega esse número puro, você conferiu. Pega um ponto, escolhe um ponto específico da onda, observa agora que essa figura aqui, ela não está mais com o eixo horizontal representando o espaço, mas sim o tempo, beleza? Então, ela tem outro significado essa curva aqui. Esse gráfico, ele se refere a um ponto da corda somente, e você está querendo ver como varia o deslocamento desse ponto ao passar do tempo, tá bom? Então, quando você vê aqui esse gráfico em relação ao tempo, você está fixando uma posição X e analisando a variação dela no tempo, certo? Então, dado uma certa medida de tempo, quando você pega aqui, por exemplo, deixa passar um número t de segundos, né? Vamos dizer que esse gráfico aqui, cada divisão dele é 1 segundo, então 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, 5,5. Se você tiver aqui 5,5 segundos, você vai observar que a onda ela deu uma oscilação e meia, certo? Então, você conferiu, essa onda oscilou uma vez e meia em 5,5 segundos. Então, se você confere quantas oscilações a onda executa em uma unidade de tempo, por exemplo, em 1 segundo, quantas oscilações ela deu? Isso é o que a gente chama de frequência, ok? E a frequência, ela tem dimensões do inverso do segundo, segundos a menos 1, porque ela é oscilações por segundo. Então, o segundo está aí no denominador, ok? Por isso esse sinal negativo no expoente. E essa unidade ela recebe um nome aí no sistema internacional, que é o Hertz, beleza? O Hertz. Tá bom. Então, a frequência, ela se relaciona com o tempo, você já viu, né? E essa medida de tempo é conveniente a gente escolher, quando a gente fala de fenômenos periódicos, o tempo padrão como sendo o tempo que a oscilação volta a se repetir, tá bom? Então esse tempo ele vai ser chamado de período. Então um período t ele é um tempo de uma oscilação, ok? Uma oscilação. Se eu pegar o inverso desse tempo, eu tenho a frequência, ok? Então a frequência e o período, elas são grandezas inversas. Você tem literalmente uma ao contrário da outra. Se você tiver um período, por exemplo, de 2 segundos, certo? Se o seu t for 2 segundos, a sua frequência vai ser 1 sobre 2, que vai dar meio Hz. Ok? É isso que significa isso aí. A frequência de uma onda, ela também se relaciona com a frequência angular, que a gente apresentou lá no segundo slide. Ok?
Então, a frequência angular, por ser ângulo, ela vai carregar aí uma grandeza angular, que é, na verdade, essa constante aqui, que é o 2π. Então, a relação entre a frequência e a frequência angular, ok? Não confundam uma com a outra, principalmente nos exercícios. Observe quando a questão falar assim, calcule a frequência, você vai calcular o f. E quando a questão falar, calcule a frequência angular, você vai calcular o ômega. Você vai pegar o f e multiplicar por 2π, beleza? Olha, eu falei que a frequência está associada a quantas oscilações uma onda executa, né, num certo instante. Então, a frequência ela vai ser uma grandeza que você vai poder analisar qualitativamente olhando o gráfico da função, da função de onda que a gente chama aqui, né? Que é o y de x de t, ele é chamado função de onda, beleza? Função de onda clássica, né? Ok. Então, se você vê, por exemplo, um gráfico onde você tem um número alto de repetições da onda em um dado instante, você tem uma alta frequência. E se você observar que num gráfico você tem um número baixo de oscilações no mesmo intervalo de tempo, você tem aí uma baixa frequência, tá bom? E você vai observar também que quanto maior for para uma mesma onda se propagando num mesmo meio, tá bom? Para ondas que se propagam no mesmo meio. Se você tiver uma maior frequência, você vai ter um menor comprimento de onda, ok? Considerando aí o mesmo meio. Ok, galera. Bem, pessoal, então, gente, agora nós vamos resolver aqui um problema de exemplo, tá? Um problema simples, só para treinar fixar bem essas ideias aí que a gente acabou de falar, só que eu acabei de me dar conta aqui na elaboração dos slides faltou eu falar de uma outra grandeza, que é a velocidade de propagação de uma onda. Então, quando você pega uma onda lá se propagando, ok? Você pode atribuir a essa onda uma velocidade. Então essa onda, ela se movimenta com o passar do tempo. Então se você tiver, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui, esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y, tá? E esse aqui é o meu instante t igual a zero. Então no meu instante t igual a zero, eu posso ter a onda nessa situação aqui, ok? Se eu pegar agora um instante posterior, eu vou botar aqui em vermelho, se eu pegar um instante agora t igual a 1 segundo, por exemplo, eu posso ter a onda agora nessa situação aqui, ó. Ok? Então houve um certo pedaço aqui que a onda caminhou, beleza? Então existiu uma diferença aí. Então no início você tinha uma situação e aí agora você tem uma outra situação diferente, onde a onda ela já avançou uma certa quantidade no espaço e isso eu posso atribuir uma velocidade, beleza? Então, como é que eu calculo essa velocidade de propagação da onda? Bom, a gente sabe que a velocidade ela é espaço pelo tempo, lá na mecânica, né? quando a gente estuda na cinemática. Mas aqui no nosso estudo de ondas, a gente pode definir a velocidade usando as grandezas mais convenientes que a gente acabou de definir, como, por exemplo, a frequência e também o comprimento de onda. Então, para o nosso caso aqui, a velocidade ela vai ser calculada como o produto entre o comprimento de onda e a frequência. Isso aqui está mais à frente nessa aula, tá bom? Só que eu precisei adiantar um pouquinho aqui as ideias, uma vez que o exercício ele vai trazer um pouco disso também, tá bom? Então vamos lá. Uma onda ela tem uma frequência angular de 110 radianos por segundo. Isso aqui é o problema 3 do livro do Halliday, no capítulo 16, tá bom? Então a nossa frequência angular é de 110 radianos por segundo. Observa a unidade de frequência angular, tá bom? É ângulo por tempo. O ângulo ele não tem dimensão, tá bom? Então a dimensão disso aqui é segundos a menos 1.
E o comprimento de onda é de 1,8, 1,80 mesmo que 1,8, né, metros. Então, na letra A, ele pede, calcule o número de onda K, e na letra B, ele fala, calcule a velocidade da onda. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente aprendeu a calcular o K? O K, ele é nada mais, nada menos do que 2π dividido pelo lambda, ok? Então, você vai pegar aí 2π, e você vai dividir, observa que esse lambda aqui ele já está em metros, ou seja, ele está no SI, e você vai dividir por 1,8. Você sabe que o π é 3,1415, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, 3,1415. Ou você pode fazer na sua calculadora e o resultado vai dar o seguinte. Então eu fiz aqui e deu 3,49 metros a menos 1. Observa a unidade aqui de K é a unidade de metros invertido, né? Porque o comprimento de onda está no denominador. Okay? Então essa aqui foi a nossa letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B a gente tem que calcular a velocidade. Eu acabei de mostrar aqui para vocês que a velocidade ela é lambda vezes F. Porém, não temos ainda esse F. Vamos atrás dele. Como é que a gente faz? A gente sabe que o ômega ele é 2π vezes o F. Então, a gente pode transformar isso aqui, né, inverter aqui para isolar o F, e você vai ter ômega sobre 2π. Então, vai ficar como? O ômega ele vale 110 radianos por segundo, e você vai dividir isso por 2π. Fazendo a calculadora, você tem o seguinte resultado. Deu 17,5, ok? Qual é a unidade disso? A unidade de frequência é o Hertz, beleza? Então, agora que você já tem a frequência, você volta aqui e você vai multiplicar o comprimento de onda, que é 1,8, vezes 17,5 Hz, e você vai encontrar 31,5 metros por segundo. Observa as unidades de velocidade, ok? Metro por segundo, ok? Beleza, então você encontrou aqui a resposta para esse problema. Probleminha simples, né? Parece questão de ensino médio, mas é assim mesmo, só para introduzir aqui como você trabalhar com as grandezas, e agora a gente vai passar adiante. Galera, eu gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês, que muita gente confunde a questão o que é um instantâneo e o que é um gráfico, beleza? Bom, aparentemente, quando você olha isso aqui, você chama tudo de gráfico. Ah, isso aqui é um gráfico de uma onda, certo? É muito comum esse tipo de dúvida, né? Porém, tecnicamente, gráfico é esse da direita. Esse aqui da esquerda não é um gráfico. Esse não, esse sim, beleza? Por quê? Quando você olha para esse desenho aqui, essa figura à esquerda, e você tenta ver o que tem de diferente nela, não considerando a curva aqui, né? Você vai dizer, ah, claro, a curva está de outra cor e tal. Mas na estrutura dela aqui você vai observar isso aqui, ó, o eixo das abscissas, tá bom? Quando você tem o eixo das abscissas sendo o X, você está variando a posição, então a posição varia, certo? O X varia. O X varia. E o T, galera, ele é constante, certo? Você está considerando um instante somente. Então, digamos que esse aqui seja um instante T igual a zero. Então, você está considerando como é que está a posição de cada ponto da corda nesse instante. Então, quando você faz isso aqui, ó, no instantâneo, você tem a forma da corda, ok? Você tem a forma da corda. Então, essa função y de x, ela representa uma coisa que você pode realmente visualizar na prática. A corda vai estar nesse formato aí que você está observando, beleza? Nesse instante. Você pegar um instante posterior, você vai ter que reconstruir essa figura, representando como a corda vai estar posicionada, né? Como ela vai estar, cada ponto dela vai estar posicionado naquele instante. Já esse da direita aqui, que é o gráfico, ele não representa o formato da corda real. Ele representa a forma da onda, ok aqui? Então aqui você vai ter a forma da onda,
à medida que ela passa por um mesmo ponto, ok? Então, nesse gráfico aqui, você tem um mesmo ponto, você pegou, escolheu um ponto só, ok? Ou seja, você tem um x constante aqui, e você está vendo como que a posição, aliás, como que o deslocamento de um ponto da corda situado nessa posição x, ele varia com o tempo. Então, aqui o y vai variar em função de t e o x é fixo, tá bom? Então, aqui você tem um x constante nesse gráfico da direita. Então, você vai observar que esse ponto ele tem uma variação no seu deslocamento aqui, ó. Então, ora ele está mais deslocado, ora ele está menos deslocado, à medida que o tempo passa. Okay? Conforme o tempo vai passando, ele vai sofrendo um deslocamento diferente. Beleza? Só isso que eu queria explicar para diferenciar o que é um instantâneo e o que é um gráfico. Agora vamos falar aqui dessa grandeza que eu mencionei há pouco, né? Chamada constante de fase. O que seria essa constante de fase? Então, a constante de fase, pessoal, é o seguinte, olha, imagina essa situação aqui mostrada pela figura da direita, tá bom? Então você já sabe que existe uma função, né, que descreve essa onda aqui ao passar do tempo e cada ponto dela, que é a função de onda que a gente escreveu assim, ó, y é igual a ym, né, seno de kx menos ômega t. Beleza. Então, isso aqui representa esse jeito. Se você tem o x igual a zero e se você tem o t igual a zero, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você substituir esses valores aqui, você vai ver que isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Você vai ter o seno de zero é zero também. Zero multiplicado por ym vai dar zero. Então, o y é igual a zero. É isso que você está observando bem aqui, ó, nesse ponto situado na origem, tá bom? Então, essa função, ela descreve perfeitamente esse caso aqui que está ilustrado na figura de cima. Tá? Mas observa o que acontece nesse gráfico aqui abaixo. Nesse gráfico não, nesse instantâneo aqui abaixo, né? Observa que aqui você tem um deslocamento diferente. Eu vou colocar em outra cor aqui, ó, para você observar. Você tem na posição inicial, quando x é igual a zero e quando y é igual a zero, desculpa, quando o tempo é igual a zero, você não vai ter agora o y igual a zero. Né? O y ele vai ser diferente de zero nesse caso aqui. Como é que você representa isso na equação? Né? Nesse caso, você precisa modificar um pouco essa equação aqui acima para que você consiga contemplar esse caso aqui também, quando você tem a posição inicial diferente de zero, beleza? O deslocamento inicial não é zero. Então, você pode modificar a equação da seguinte forma. Olha, vamos olhar esse quadro aqui que está escrito aqui à esquerda. Podemos generalizar a equação do deslocamento introduzindo uma constante de fase. Essa constante de fase, o nome já diz, né? Ele é um valor constante e ele é uma característica de cada onda em específico, tá? Eu vou chamar de φ, tá bom? Essa constante de fase na função e ela vai aparecer aqui dentro do argumento, olha. Tá bom? Então, qual é a dimensão dessa constante de fase? Ela não tem dimensão, tá, galera? Então, ele é um número adimensional, tá bom? Adimensional. A gente costuma utilizar o radiano, certo? Como unidade dele, mas observa que ele não tem unidade de medida física, metros, segundos. Esse radiano é um número apenas, tá bom? E ele vai aparecer aqui dentro do argumento, tá bom? Então, quando você faz isso aqui, ó, você generalizou. Essa aqui realmente é a função de onda. Função de onda geral, tá bom? Então, essa é a função de onda geral que representa qualquer caso envolvendo uma onda senoidal. Aí, como é que você vai particularizar isso? Você vai particularizar isso à medida que você definir os parâmetros. No caso aqui, a amplitude, o número de onda K, a frequência angular ômega e a constante de fase φ. Então, quando você caracteriza a onda, você define o valor dessas quatro constantes e você escreve aí a função de onda para ela, tá bom? Então, ó, uma onda senoidal progressiva, né, no instante t igual a zero, com uma constante de fase a φ igual a zero vai ser representada pelo instantâneo aqui acima,
E, por exemplo, se eu tiver aqui o φ igual a π sobre 5 radianos, você vai ter esse formato aqui da onda, tá bom? O que aconteceu aqui quando você introduziu essa constante de fase? Vamos observar aqui, ó. Nessa figura, você observa que a crista da onda, na situação inicial aqui acima, ela estava localizada mais à direita. E quando você introduziu a constante de fase, um valor positivo da constante de fase, você deslocou a crista da onda um pouco mais à esquerda, certo? Então houve uma diferença aqui no x, vou chamar de ΔX, tá bom? Quando você colocou essa constante de fase φ positiva, certo? Então quando você adiciona, qual é o efeito, né? O efeito de você adicionar uma constante de fase φ, se ela for positiva, você vai deslocar a forma da onda para a esquerda, tá bom? E se ela for negativa, digamos que você tivesse introduzido essa constante de fase aqui como menos π sobre 5. Você ia observar que essa forma de onda ela ia se deslocar para a direita. Deslocamento, certo? Para a direita. Então, atentem aí para essa pergunta. O que acontece com a forma da onda aqui nesse instantâneo? Quando você adiciona uma constante de fase, você desloca essa figura, né? Pode ser para a esquerda ou para a direita, dependendo do sinal da constante de fase. Beleza? Ok. Eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns cálculos, né, de exemplo envolvendo todas essas grandezas, esses parâmetros da onda que eu mostrei para vocês a princípio e também para a gente aprender a trabalhar um pouquinho, manipular a função de onda, tá certo? Então nós vamos fazer aí o cálculo da fase, né, para qualquer valor da posição e do tempo, o cálculo do deslocamento para qualquer valor também da posição e do tempo e o cálculo do intervalo de tempo entre dois deslocamentos conhecidos. Vamos lá. Vamos lá então fazer agora aqui um exemplo de como você pode calcular a fase, né? Essa fase aqui, ó, né? Que é o argumento da função seno que aparece lá na função de onda, para qualquer valor da posição e do tempo. Então, o exemplo é o seguinte, ó. Considere a onda senoidal dada pela equação. Aí você tem a equação y de x e t, tá? Ela é 4 milímetros, né? Eu vou botar aqui sem a unidade, tá bom? Só por simplicidade. Vezes o seno de quem? Olha, 2π vezes o x, menos 5π vezes o tempo, mais o φ, que é a constante de fase, não está definida aqui, né? Quanto vale ela. E essa aqui é a nossa função de onda. Bom, de cara a gente já sabe aqui que isso aqui é o K, né? E isso aqui é o ômega, tá bom? Mas a questão ela não está pedindo para a gente identificar isso. Eu só estou fazendo aqui para você já saber, tá legal? Vamos lá. Agora diz assim, ó, sabendo que o valor, olha a informação que a questão dá, o valor do y quando o x vale 0 e o tempo vale 0 é de 2 milímetros. Qual é a fase da onda no ponto x igual a 2 milímetros? Então na letra A ele pede a fase, tá bom? Quando o x vale 2 e o y vale 1. E na letra B ele fala assim, ó, qual é o deslocamento, ou seja, qual é o y, né? Quando o x vale 2 e o t vale 1. Tá legal? Então vamos lá. Primeiramente, galera, para a gente saber a fase, basta a gente calcular esse argumento aqui. Só que, olha, o x e o t, basta a gente substituir, mas a gente não tem ainda aqui o valor do φ. Então a gente tem que ir atrás do valor do φ. Como é que você vai encontrar esse φ? Você vai usar a informação que o problema te deu. Essa informação aqui, ó, que o y, quando o x vale 0 e o tempo também vale 0, o valor do y é 2, tá bom? Então você vai colocar bem aqui, ó. Vou escrever aqui de outra cor. Então, em vermelho, tá bom? Então, quando o x for 0 e o tempo for 0, o y vai valer 2. Eu vou escrever assim, ó. 4, continua aqui, seno de quem? Olha, 2π vezes o x vale 0, menos 5π vezes o tempo, que também vale 0, mais o φ
isso aqui tem que dar 2, tá bom? Galera, isso aqui vai dar 0, tá bom? Isso aqui também vai dar 0. Olha, seno de isso aqui, 2π vezes 0, 5π vezes 0. Então vai sobrar quem aqui? Vai sobrar assim, ó. 2 é igual a 4 vezes o seno de φ somente. E aí eu já nem preciso mais do parêntese agora, né? Passando para cá, isolando o seno e já passando o 4 dividindo, eu vou dizer que o seno de φ ele é igual a 2 sobre 4. Simplificando isso aqui por 2, isso aqui dá meio. Aí você vai fazer uma função inversa aqui, né? Inverso do seno. Qual é o ângulo cujo seno é meio? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com ângulos, tá bom? Que estão entre 0 e 2π, tá certo? Entre 0 e 360. Então você vai dizer que, claramente, você já conhece, esse aqui é um dos ângulos notáveis, né? Esse φ ele tem que ser igual a 30 graus, que é igual a π sobre 6 radiano, tá legal? Então como é que vai ficar agora a sua função de onda? Reescrevendo a função de onda, ela vai ficar assim, ó. Y de x e t, ele é 4 vezes seno de 2π vezes x menos 5π vezes o tempo, mais a constante de fase que a gente acabou de determinar, que é π sobre 6. Beleza? Então, essa aqui é a forma agora da função de onda que nós vamos usar. Bom, agora sim vamos calcular o que foi pedido na letra A. A letra A ela quer saber a fase quando o x vale 2 e o t vale 1. A fase é esse argumento aqui, galera. Então a gente tem que escrever esse argumento, vamos lá. 2π vezes, quanto vale o x? 2. Menos 5π, quanto? Quanto vale o t? 1. Mais π sobre 6. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 2π vezes 2, 4π, né? Menos 5π vezes 1, 5π. E tem mais um π sobre 6 aqui, que está aparecendo também desse lado. Isso aqui vai ficar assim, ó. Essa fase vai ficar assim, ó. Isso aqui dá menos π, não é verdade? 4π menos 5π é menos π. Mais π sobre 6, beleza? Aí você vai fazer um MMC agora aqui, ó. Você multiplica esse 6, né? Vai ficar assim, ó. Menos 6π mais π, tudo isso dividido por 6, beleza? MMC, tá bom? Menos 6π mais π vai dar menos 5π sobre 6. Esse aqui é o valor da fase, tá bom? Esse é o valor da fase quando o x vale 2 e o tempo vale 1. Agora vamos fazer a nossa letra B. A letra B diz assim, ó, vou fazer ela aqui em cima, tá? A letra B diz assim, ó, eu quero calcular qual é o deslocamento, né, o deslocamento y de 2 e 1. Bom, esse deslocamento é o seguinte, ó, você não precisa calcular a fase de novo, porque essa fase, quando o x vale 2 e o tempo vale 1, você já calculou. Então, esse deslocamento ele vai ser simplesmente 4 vezes, né, que é aqui ó, a amplitude, ok? O seno disso aqui tudo de novo, tá bom? Ó. Só que você já calculou quanto dá essa parte aqui dentro. Então, é o seno de menos 5π sobre 6. Tá legal? Tá. Agora, você pode fazer isso aqui na calculadora, né? Mas eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer isso aqui também. Você pode fazer assim, ó. Ah, como é que eu sei calcular esse ângulo aqui? Você vai ter que reduzir isso aqui para um ângulo que você já saiba, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Você pode desenhar um círculo trigonométrico. Vamos fazer aqui um círculo trigonométrico. É meio difícil desenhar aqui no slide, vai ficar bem torto, mas vocês vão entender. Ó. Tá? Aí você vai entender que, olha, o sinal é negativo. Né? Observa que o sinal aqui é negativo. Então, quando é negativo, galera, você vai ter que caminhar aqui no sentido horário. Tá bom? Se fosse positivo, você ia fazer no sentido anti-horário.
5π sobre 6. Então, você vai ter que dividir o π em 6 primeiro e contar 5 pedaços aqui. Então, como é que você vai fazer isso? Olha, onde é que está o π aqui, né? Esse aqui é o 0, o π está aqui do outro lado. Ó. Aqui está o π, tá bom? Então, de 0 a π, você vai dividir em 6 pedaços. Ó. Você vai dividir em 6 partes isso aqui, esse intervalo, tá bom? 1, 2, 3, 4, né? 5 e 6, tá bom? 5 e 6. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E quem são esses pontos aqui? Esse ponto aqui, ó, ele é menos π sobre 6. Esse outro ponto aqui, ele é menos 2π sobre 6, que vai dar π sobre 3, né? Dividindo aqui. Esse aqui, ele é menos 3π sobre 6, que na verdade, quando você simplifica por 3 aqui, é menos π sobre 2, tá? Esse cara aqui, ó, ele é menos 4π sobre 6. Quando você simplifica por 2, vai dar menos 2π sobre 3, tá? E esse aqui é o que a gente quer, ó, certo? Esse ponto aqui é o que a gente quer, ó, é esse ângulo. E ele é menos, deixa eu pegar aqui, menos 5π sobre 6. Então, esse é o ângulo, certo? Que a gente quer achar. Quanto vale o seno desse ângulo, tá bom? O seno, galera, você vai ter que fazer o seguinte, ó. O seno, ele está aqui, ó. Tá bom? Esse valor aqui, dessa medida vertical, é o seno desse ângulo, certo? Então, ó, se você prestar atenção, esse 5π sobre 6, ele é simétrico. Se você prolongar aqui esse raio, ele é simétrico ao π sobre 6 aqui do outro lado, né? E aqui está, ó, esse aqui, essa projeção aqui vertical é o valor do seno do π sobre 6, tá bom? Olha, claramente você observa que tanto o menos 5π sobre 6 quanto o π sobre 6, eles têm o mesmo valor de seno, ó, a mesma projeção, o mesmo comprimento aqui, só que um é para cima e o outro é para baixo. Então, o seno do menos π sobre 6, ele é, na verdade, menos o seno do π sobre 6. Então, como é que eu escrevo isso? Ó? Vai ficar assim, ó. O y de 2 e 1 é 4, que multiplica, olha, menos o seno de π sobre 6. Tá legal? Então, seno de π sobre 6 é 30 graus, galera. A gente já fez isso bem aqui, ó. Se o φ for π sobre 6, o seno de φ vale meio. Está aqui em cima, ó. Beleza? Então, isso aqui é o y de 2 e 1, ele é igual a 4 vezes menos meio, e isso aqui dá menos 2. Pronto, calculamos o deslocamento quando o x é 2 e o t vale 1. Então, a letra A aqui, ó, a resposta é menos 5π sobre 6 radiano, né? Essa é a fase. E a letra B é menos 2 milímetros. Beleza? Resolvida essa primeira aqui. Ok, gente. Vamos agora ver um segundo exemplo, né? Que agora nós vamos fazer o cálculo do deslocamento, né? Não mais da fase, né? Para qualquer valor da posição e do tempo, tá bom? Então, nós temos aqui uma onda senoidal, que é dada por, então, o y de x e t, mais uma vez, né? Ele é dado por ym, observa que agora nós não temos mais o valor da amplitude, né, definido. Seno de 3x, aliás, 3π vezes x, menos 4π vezes o t, mais o π sobre 2. Qual é a diferença desse para o exemplo anterior? É que nesse exemplo agora aqui a gente tem a constante de fase, ó, só que a gente não tem a amplitude. No exemplo anterior era o contrário, né?
No instante t igual a 2, o ponto situado em 3 milímetros possui um deslocamento então, ó, de 5 milímetros. Então, quando o x for 3 milímetros, o x for 3 milímetros e o y for 2 segundos, e o t for 2 segundos, melhor dizendo, o deslocamento ele é de 5 milímetros. Tá? Aqui está invertido, tá, galera? Olha, o x vale 3, tá? E o t vale 2, beleza? Os dados são esses que estão aqui, tá? Corrigindo aqui, viu? Deixa eu corrigir aqui para vocês. Elimina isso aqui e vai ficar y de y de x igual a 3 e t igual a 2 é igual a 5 milímetros. Beleza? Tá, isso aí. Então vamos lá. Aí ele diz assim, ó, qual é o deslocamento do ponto situado no x igual a 2? Então a gente quer saber qual é o deslocamento quando o x for igual a 2 e o t for igual a 3, distante 3 segundos, beleza? Isso aqui que a gente não sabe, tá? Então a gente tem que achar esse deslocamento. Bom, para você achar o deslocamento é só você substituir os valores na função de onda. O problema é que a gente não tem ainda essa amplitude aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar essa amplitude, tá? A gente vai ter que encontrar essa amplitude. Como é que a gente encontra essa amplitude? Usando essa informação que o problema deu, beleza? Então você vai fazer assim, ó, você vai pegar essa função de onda e você vai reescrever ela assim, ó. O y ele vai valer 5, tá? O y vale 5. Quando é que ele vai valer 5? Quando o x for igual a 3, então aqui no lugar do x você bota 3, e quando o t for igual a 2, então aqui no lugar do t você bota 2. E aqui π sobre 2, beleza? Então vai ficar assim, ó. ym, tá? Isso aqui é ym. Seno de quem? Vamos lá. Isso aqui dá 9π, né? E esse cara aqui dá 8π, beleza? Então, ó, 9π menos 8π, isso aqui vai dar simplesmente π, certo? Mais π sobre 2. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, olha. Vamos fazer aqui, continuando aqui embaixo. Então, vai ficar 5 é igual a ym, que multiplica o seno de... Você vai fazer um MMC novamente aqui, ó. Como é que você faz MMC? Você multiplica esse cara aqui em cima, né, o denominador, 2 vezes o π, que vai dar 2π, tá? Mais o π que já estava lá, tudo isso dividido por 2. Então isso aqui vai dar ym vezes o seno de quem? Ó, 3π sobre 2. Quem é 3π sobre 2, galera? Mais uma vez, você pode fazer isso aqui na calculadora? Pode. Mas você pode também procurar isso aqui no círculo trigonométrico. Ó, vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico, tá bom? Você vai começar num ponto aqui na sua extremidade direita. Observa que é 3π sobre 2, é positivo. Então você vai seguir o caminho anti-horário, tá bom? Anti-horário. Então, onde é que está o π? O π está desse lado daqui, ó. Você vai dividir ele por quanto? Por 2. Então você vai dividir na metade. Então esse ângulo aqui você vai dividir na metade, ele vai dar aqui em cima. Então aqui está o π sobre 2. E quantas vezes você vai repetir isso? 3 vezes. Então você vai fazer aqui, ó. Você vai andar, observa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então onde é que você parou? Você parou nesse ângulo aqui. Então aqui está o 3π sobre 2. Quanto vale esse seno aqui, ó? O seno você olha na direção vertical, né? Então, esse seno aqui do 3π sobre 2, ele vale menos 1, certo? Então, isso aqui, na verdade, é ym vezes menos 1, beleza? Ou seja, menos ym. Olha só que interessante, você achou que 5 é igual a menos ym. Isso significa que a amplitude ym é de menos 5. Qual é a unidade que a gente está trabalhando aqui? Se você olhar no enunciado, é milímetro. Então, encontramos o valor da amplitude, tá bom? Agora, a gente só precisa reescrever essa amplitude aqui
na função de onda e depois substituir os novos valores do x e do t e a gente vai encontrar o deslocamento que a gente quer, que a questão pediu. Vamos fazer isso. Agora sim, vocês podem observar, eu já reescrevi aqui a função de onda. Observa que aqui eu já coloquei o valor da amplitude, ó, certo? A diferença aqui dessa função de onda para essa que eu escrevi aqui embaixo é que eu já coloquei aqui o valor da amplitude que a gente calculou, ok? Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o y, que é o deslocamento, né? Quando o x vale 2 e o tempo vale 3. Então, a gente vai substituir agora lá. Ó, seno, quando o x vale 2 e o y, e o t, melhor dizendo, toda hora eu chamo y, né? Mas é t vale 3. Tá bom? Então, ó, o 2 e o 3 aqui já colocados, tá? Quanto é que vai dar isso? Bora fazer aqui, ó. 5, né? Seno de quem? Esse cara aqui vai dar 6π, concordam? E esse cara aqui vai dar 12π, concordam? Então, você tem 6π menos 12π. Isso aqui vai dar menos 6π, beleza? Mais π sobre 2 que já estava lá, que é a constante de fase. Então, o y de 2 e 3, ele vai ser, ó, menos 5, tá? E vai ficar seno de... Aí você faz um MMC, né? Você pega esse 2 do denominador, multiplica pelo 6 aqui em cima, isso aqui vai dar menos 12π, mais o π lá de cima, que já estava, dividido por 2, tá bom? Então vai ficar assim agora, ó, menos 5, seno de menos 11π sobre 2, tá bom? De novo aquela situação, você pode fazer na calculadora, mas eu vou te mostrar aqui um jeito que você pode fazer também no papel, tá? Então você desenha um círculo trigonométrico, você já está ficando fera nisso daí, né? Então, ó, você vai começar sempre nesse ponto aqui da direita. O sentido é positivo ou é negativo? É negativo, né? Então você vai seguir o sentido horário, tá bom? Então você tem o zero aqui, né? E o π está aqui desse lado. Em quantas partes você vai dividir o π? Em duas, ó. Olha aqui o denominador é 2, tá? Então se o denominador é 2, você vai dividir ele na metade. A metade é aqui, ó. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o menos π sobre 2. Quantas vezes você vai fazer essa volta? Aí você olha para o número de cima aqui, ó, 11. Então você vai fazer 11 vezes essa volta. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha onde você parou. Parou aqui no ponto de cima, ó. Parou aqui, certo? Então, esse ponto aqui de cima, ele é o menos 11π sobre 2. Só que esse ponto, ele também a gente sabe quanto ele é. Se você seguir aqui no sentido horário, esse ponto ele é a mesma coisa, ó, que ser só simplesmente π sobre 2, beleza? Ó, aqui o menos π sobre 2 está aqui embaixo, o π sobre 2 está lá em cima. Então eles vão ter o mesmo seno. O mesmo seno que o menos 11π sobre 2 tem, ele é igual ao seno do π sobre 2. Eles têm o mesmo seno, ó, estão localizados no mesmo ponto no círculo trigonométrico, ok? E o seno de π sobre 2 a gente sabe, né? O seno de 90 graus, né? O seno de 90 graus é 1. Então esse y aqui, ó, menos 5, seno de π sobre 2, que é 90 graus, vale 1. Então isso aqui dá menos 5. Olha, deu menos 5 também. Então o deslocamento do ponto situado em x igual a 2 e o tempo igual a 3, vale 5 milímetros. Beleza? Então esse aqui é o problema resolvido do deslocamento para qualquer valor da função, da posição e do tempo. Bom, galera, agora nós vamos fazer um exemplo de como calcular um intervalo de tempo entre dois deslocamentos conhecidos, tá? Eu vou usar aqui o primeiro problema do capítulo 16 do Halliday como exemplo. Então vamos lá. Diz assim, ó, se a função y de x e t é igual
a 6 milímetros. Isso aqui é amplitude, viu? Aqui nós temos a amplitude. 6 milímetros vezes seno de Kx mais 600 radianos por segundo vezes o tempo, mais uma constante de fase φ. Essa função descreve uma onda que se propaga em uma corda. Quanto tempo um ponto da corda leva para se mover entre os deslocamentos 2 milímetros e menos 2 milímetros? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, tá? O desenho que eu vou fazer é esse aqui, ó. Espera aí, só um momento. Então vamos lá. Então existe uma onda aqui, tá? Existe uma onda aqui. Essa onda, ó, aqui é o eixo Y, tá? Do deslocamento. Essa onda, ela tem amplitude de 6 milímetros, tá bom? E em um certo instante, ela tem um deslocamento de 2 milímetros, tá bom? Então, bem aqui, ó, eu tenho um deslocamento igual a 2, certo? E num certo instante posterior, eu vou ter um deslocamento igual a menos 2, beleza? Então, eu vou colocar em outra cor aqui só para destacar, beleza? Então, nesse instante, que eu vou chamar de T1, esse aqui é o eixo dos tempos, tá? Aqui é o eixo dos tempos. Isso aqui a gente está analisando para um certo x fixo, tá bom? Vou chamar de x0, tá? É um x fixo aí, que é o mesmo ponto que está oscilando, tá? Então, nesse instante aqui, eu tenho um deslocamento igual a 2 milímetros. E nesse instante aqui posterior, eu tenho um deslocamento igual a menos 2. Então, o nosso problema é saber quanto tempo que demorou para o ponto se mover daqui até aqui. Okay? Quanto tempo levou esse deslocamento? É isso que ele quer saber. Bom, o problema está aqui. Agora vamos lá fazer. Então, a função de onda já é dada, né? O que eu vou fazer? Eu vou escrever a situação 1 e depois eu vou escrever a situação 2. Na situação 1, eu tenho que o deslocamento é 2 milímetros. Então, no lugar do y, eu coloco 2 milímetros, tá bom? 2 milímetros. Como é que é o resto da função de onda? Diz assim, ó, amplitude 6 milímetros, seno de quem? Aí vai ficar, ó, Kx mais 600 T1, né? É o primeiro instante aqui, mais o φ, e é isso aqui, tá? Bom, por que eu não coloquei x1 aqui? Porque é o mesmo ponto, tá ok? Então não vou me preocupar com ele, tá? Deixa só x mesmo. Então vamos lá. Eu quero isolar esse instante aqui, tá? Ele que vai importar para a gente. Então eu vou passar o que está aqui para o lado de cá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 2 milímetros dividido por 6 milímetros, tá? E aqui vai ficar o seno do lado direito. Seno de Kx mais 600T mais φ. Então, olha, observa que essas unidades aqui, ó, eu posso cancelar. E aqui eu posso simplificar isso aqui dividindo por 2, não é? Então, por 2 dá 1 em cima e por 2 dá 3 embaixo. Beleza? Então, aqui vai ficar, do lado esquerdo, vai ficar 1/3. 1/3 é igual ao seno de Kx mais 600T mais o φ. Galera, a gente está querendo saber esse instante aqui, T1. Então, ele está dentro do argumento do seno. Então, a gente vai ter que remover essa função seno. Como é que eu faço isso? Aplicando uma função inversa. A função inversa do seno é a função arcosseno, tá bom? Que eu escrevo assim, ó, seno a menos 1, tá? Então, eu aplico a função seno a menos 1 e aqui do lado vai ficar 1/3, tá bom? E quando eu aplicar do outro lado aqui, vai cancelar essa função seno e vai sobrar só Kx mais 600 T1 mais o φ. Ok. Então, essa foi a situação 1, tá? Quando o deslocamento era 2. Agora vamos fazer a situação 2 quando o deslocamento for menos 2. Na situação 2 vai ficar assim, ó, menos 2 milímetros, tá?
igual a 6. Deixa eu fazer menor aqui, senão não vai dar o espaço. Vai ficar aqui, ó, menos 2 milímetros igual a 6 milímetros, seno de Kx também, só que agora o tempo, ó, 600 T2, tá bom? Mais a constante de fase φ, tá? Galera, se vocês observarem aqui, o que vai acontecer, ó? Vai acontecer o mesmo procedimento, você vai fazer a mesmíssima conta, a única diferença é aquele sinal lá na frente, tá? Então, como a conta é igualzinha, eu não vou fazer ela de novo passo a passo, tá? Então, ó, você vai fazer a mesma coisa aqui, isso aqui vai dar 1/3 com esse sinal de menos. Você vai fazer o seno inverso, vai ficar assim, ó, seno inverso, né? Seno a menos 1 de quem? Agora vai sobrar menos 1/3 aqui dentro, tá? E aqui do lado fica Kx mais 600 T2 mais o φ. Beleza? Tá. Pessoal, nós temos duas equações aqui, ó. E aí a gente quer determinar o intervalo de tempo, certo? A gente quer saber esse intervalo de tempo, ΔT. Mas vamos aqui, ó, vamos entender. Quem é o ΔT? ΔT, ele é T2 menos o T1. Então, o que a gente tem que fazer é subtrair esse T2 por esse T1. Beleza? Então, eu vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. E eu vou fazer agora a equação 2 menos a equação 1. Certo? E eu vou fazer isso aqui no próximo slide para mostrar para vocês. Então, vamos ver aqui como é que fica. Ó. Você vai fazer a equação 2 menos a equação 1. Certo? Então, a equação 2 ela é seno a menos 1 de menos 1/3 igual a Kx mais 600 T2 mais o φ, tá? E a equação 1 ela é seno a menos 1 de 1/3, tá bom? Igual a Kx mais 600 T1 mais o φ, beleza? Agora a gente vai fazer assim, ó, menos isso aqui tudo, beleza? E eu vou subtrair uma equação da outra agora aqui, ó. Então, subtraindo essa daqui de cima pela de baixo, eu tenho, desse lado esquerdo vai ficar seno a menos 1 de menos 1/3, menos, ó, esse menos daqui, certo? O seno a menos 1 de 1/3. E do lado direito, como é que fica? Ó? Kx menos o Kx vai cortar, ó. O φ menos o outro φ vai cortar. Quem vai sobrar? Vai sobrar 600 T2 menos 600 T1. Beleza? Olha, vamos procurar esse valor aqui na calculadora. Tá? Esses dois valores aqui na calculadora. Eu procurei aqui na calculadora e ele deu o seguinte. Ó. A minha calculadora está em graus, então ele deu menos 19,47 graus. E esse primeiro seno aqui. E esse segundo, ele deu só 19,47 graus. Então, nós temos esse aqui, ó. Observa que um é o negativo do outro, né? É porque o seno ele é uma função ímpar e ele tem essa propriedade. Se você mudar o sinal aqui dentro, o valor do seno também vai só diferenciar só pelo sinal, tá bom? E aqui do lado direito a gente coloca o 600 em evidência, né? E vai sobrar T2 menos T1. Olha, já ficou do jeito que a gente quer, ó, porque T2 menos T1 é o ΔT, né? Então vamos lá. Olha, menos 19,47, menos 19,47, isso aqui dá menos 38, eu fiz a conta aqui, 38,94 graus. Só que a gente não vai trabalhar em graus, né? A gente vai trabalhar em radianos, tá bom? Então agora aqui vai ficar 600 ΔT. Então vamos converter esse ângulo que está em graus aqui para radiano, tá bom? Então como é que você faz isso? Você faz assim, olha. Π radianos, ele é a mesma coisa que 180 graus. Então, x radianos, ele está para menos 30... não vou botar o menos ainda aqui, né? Tá? 38,47 graus. Quando você fizer aqui, ó, multiplicação cruzada, né? Uma regrinha de 3,
você vai achar que esse x, ele vale, eu vou mostrar aqui o valor para vocês, ele dá 0,679 radianos, tá? Então, esse é o valor do x. Então, menos 38,94 graus é menos 0,679 radiano, beleza? Isso aqui, ó, igual, tá bom? Igual a 600 ΔT. Ok, então o ΔT ele vai ser 0,679 dividido para 600, tá? E isso aqui vai dar exatamente 0,00113 segundos, ou a gente pode escrever também 1,1 vezes 10. Quantas casas eu vou colocar aqui, ó? 1, 2, 3, beleza? Então 1,1 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou 10 a menos 3 é 1 mili. Então também você pode dizer que é ΔT igual a 1,13 milissegundos, tá? Então essa aqui é a resposta desse problema. Beleza? Então quando você tiver dois deslocamentos, você vai fazer duas equações e você vai resolver um sisteminha linear subtraindo uma equação pela outra e você vai achar o intervalo de tempo, beleza? Espero que você tenha visto aí essa técnica de resolução. Agora vamos adiante. Agora nós vamos aprender aqui como é que você desenha, né? Você vai graficar aqui uma função de onda. Então, ó, desenhar um instantâneo de uma onda transversal. Olha, quando é um instantâneo, beleza? Você tem lá um t igual a zero, por exemplo, e você vai fazer o y variando com x, certo? O y vai depender do x. Em uma corda em função da posição, indicando a amplitude do deslocamento. Então, a gente vai ter que indicar a amplitude, o comprimento de onda, os pontos em que a taxa de variação do deslocamento é máxima, os pontos em que a taxa de variação do deslocamento é zero e os pontos em que a velocidade dos elementos da corda é positiva, negativa e nula. Vamos lá, vou ensinar para vocês como é que faz isso. O instantâneo é assim, né? Então, primeiramente, eu tenho uma onda senoidal. Vamos desenhar aqui uma onda senoidal. Ela é assim, ó. Ok, certo? Onde é que vai estar a nossa origem? A nossa origem vai depender da fase que tá, da constante de fase que está presente aqui na função. Observa que a constante de fase é π sobre 2. Π sobre 2, galera, se você olhar no círculo trigonométrico, onde é que está o π sobre 2? Está bem aqui, né? Então, o π sobre 2, ele vai ser aquele ângulo que vai ter o seno igual a 1, né? Então, o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, ele vai ser o ponto máximo. Então, no instante inicial, no t igual a 0, a função ela vai estar no seu máximo. Então, eu vou escolher esse ponto aqui, certo? Para ser a nossa origem. Então, aqui é o eixo y, tá? E aqui, nesse ponto aqui, ó, a gente tem o x igual a 0, beleza? Aqui vai estar o nosso eixo, na horizontal vai estar o eixo x, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente já usou essa informação. O que mais que a gente tem que indicar? A amplitude. A amplitude é 4 milímetros. Ó. Olhando aqui pela função, é 4 milímetros. Então, a gente vai ter que dizer que esse valor aqui ele equivale a ym igual a 4 milímetros. O comprimento de onda lambda. Olha, como é que a gente calcula o comprimento de onda? O comprimento de onda ele é calculado assim, ó. Lembre que K é igual a 2π sobre lambda, portanto, o lambda ele vai ser 2π sobre K, ok? Então, onde é que está o K? O K está bem aqui, ó, multiplicando o x na função. Então, você vai pegar esse valor e vai dizer o seguinte, ó, o comprimento de onda vale 2π dividido pelo K, o K é 3π, certo?
3π. Então, corta aqui, esse aqui vai dar 2 sobre 3, 2 terços, que é mais ou menos 0,66, certo? Milímetros. Então, vamos lá. Então, o comprimento de onda aqui vai ser em milímetros. Onde é que está representado aqui um comprimento de onda? Um comprimento de onda ele é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas, né? Eu vou representar ele desse lado esquerdo aqui, que tem mais espaço. Então, ó, esse aqui vai ser o comprimento de onda, lambda igual a 0,66 milímetros. Tá bom? Isso aí. O que mais a gente tem que representar? Os pontos em que a taxa de variação do deslocamento é máxima. Galera, observa, ele não quer saber o ponto em que o deslocamento é máximo. Ele quer saber o ponto em que a taxa de variação do deslocamento é máxima. A taxa de variação, pessoal, ela é dada pela inclinação da curva. Então, naquele ponto de maior inclinação da curva, é aonde você tem a taxa de variação máxima. Como é que eu sei, professor, o ponto em que a maior inclinação? É só você pegar a reta tangente. Ó. Se você pegar um ponto máximo aqui, a reta tangente dela é uma reta horizontal, certo? O coeficiente angular dessa reta horizontal é 0, né? Porque ela está paralela ao eixo x. Então, esse ponto aqui, ele não é o ponto de maior variação do deslocamento. Agora, se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, olha aqui a reta tangente. Ó. A reta tangente à curva nesse ponto, ela tem o maior coeficiente angular aqui que eu vou chamar de alfa, tá bom? No caso aqui seria o coeficiente angular seria a tangente desse ângulo alfa, certo? Então esse ângulo alfa ele me dá a inclinação e essa aqui é a maior inclinação que tem, ó. Então nesse ponto aqui eu tenho a maior taxa de variação do deslocamento y, certo? Do y. Então aqui é a maior taxa de variação do y. E onde é a menor taxa de variação? Onde que a taxa de variação do deslocamento é zero, que ele tá pedindo aqui no enunciado. Ó. Aqui nesse ponto que a gente já representou aqui do lado direito. Então aqui eu tenho a menor taxa de variação de y, beleza? Mais especificamente, como é que eu represento uma taxa de variação de uma grandeza? Através de uma derivada, né? Então, nesse ponto aqui, ó, a derivada de y em relação ao tempo, melhor dizendo, ao x, né? Porque o instantâneo aqui está em função de x, né? É zero. Então, a taxa de variação ser nula equivale matematicamente a gente falar que a derivada da função é nula, tá? Os pontos em que a velocidade dos elementos da corda são positiva. Pessoal, a velocidade ela está relacionada justamente com a taxa de variação. Então, se a reta tangente à curva for crescente, a velocidade é positiva. Se a reta tangente à curva for decrescente, a velocidade ela é negativa. Então, os pontos onde a velocidade é positiva, eles estão nesses intervalos aqui, ó. Nesse intervalo em que a curva ela é crescente, a velocidade ela é positiva, ok? Os pontos em que a velocidade do elemento da corda é positiva, negativa e nula. Então, ó, nesse ponto aqui ela é positiva. Nesses pontos em que a curva ela tem uma reta tangente, ó, decrescente, eu tenho que a velocidade é negativa. E onde ela vai ser nula? Ela vai ser nula em todos os pontos extremos. Então, em todos os pontos extremos aqui, a gente vai ter, ó, nesse ponto e nesse ponto, a gente vai ter que a taxa de variação da velocidade com x é nula, certo? A mesma coisa nos pontos de cima também, tá? Então é isso. A gente construiu aqui um instantâneo e explorou todos os parâmetros envolvidos aqui nesse instantâneo, beleza?